E tomando Pedro a palavra, disse: Ei, explica-nos essa parábola. Porém Jesus disse: Até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e, evacuado na privada, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfemas. São estas coisas que contaminam o homem. Porém, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. 15 de Mateus, do versículo 15 até o versículo de número 20. Está aí mais uma leitura da palavra de Deus nesta hora. Observe que Jesus, ele é educado, mas ele não esconde a verdade. Eu gostaria de te perguntar nesta manhã, de que forma tu interpreta a Bíblia? Ora, os discípulos andavam com Jesus e ainda tinham dificuldade de entender as palavras de Jesus. E em muitas e outras passagens a gente vê principalmente Pedro interrogando a Jesus. É isso que alegra quando você vê uma pessoa que se aproxima de um vaso de Jesus para aprender, para querer tirar suas dúvidas, viver livre das suas dúvidas. Ao contrário dos fariseus, sempre que se aproximavam de Jesus, era para tentar pegar Jesus num ponto fraco. Que Jesus não tinha ponto fraco. Pegar Jesus no contrapé. Jesus assumiu o corpo humano, mas perfeito, sem fragilidade. Mas eles sempre tentaram pegar Jesus no contrapé. E eles eram quem eram pegados. Observe que aqui Jesus está se referindo aos fariseus. E Jesus, daquele momento, pegou a oportunidade para instruir os seus discípulos. Agora, algumas pessoas que dizem que ninguém sabe o pensamento da pessoa. Você não sabe o que a pessoa está pensando pelo lado oculto, mas na hora que a pessoa abre a boca, para quem tem discernimento espiritual, sabe na hora o que é que a pessoa está pensando. Observe que Jesus diz que todas essas coisas, todos esses maus pensamentos procedem do coração. Ei, escute, quando eu e você abre a boca para proferir uma palavra que não desagrada a Deus, é um pensamento que está saindo da tua mente, está saindo do teu coração. E quem está do outro lado, se levar a palavra a sério, vai saber o que é que está acontecendo. Quando você diz, vamos a tal lugar, você está pensando em ir a este lugar. Os discípulos, aqui, Pedro, perguntou a Jesus, nos explica esta palavra? Quantas vezes é preciso a gente fazer isso? Examinando a Bíblia, às vezes se confunde com uma coisa ou outra, é necessário. Jesus me explica, me dá uma direção. Ah, se todos entendessem e fizessem isto. Existia menos pessoa herégia neste país e neste mundo e menos pessoas se batendo para entrar no reino de Deus. Porque Pedro estava próximo de Jesus, contemplando a pessoa de Jesus, ouvindo de perto as palavras de Jesus,
mas era ainda necessário a perguntar. Eu te pergunto hoje, fisicamente Jesus não está perto da gente, não tem mais como ver ele como os discípulos viram, mas ele está mais perto ainda espiritualmente, porque ele está dentro de cada um quando aceita ele como Salvador. E aí deve-se interrogar pela fé, em oração, em meditação da palavra, como está orientado. E diz que toda vez que vamos examinar as Escrituras, devemos antes orar a Deus, para Deus nos dar direção na meditação e na direcionar-nos dentro das Escrituras. E eu tenho certeza que são muitos que não fazem isso. Querem entender a palavra na força física. Pare que não é desse jeito. A Bíblia é um livro digno de referência, porque é um livro espiritual. É do mundo espiritual que está escrito nesse livro. Você vê pessoas analfabetas decorrer acerca das Escrituras. Você dá a Bíblia para um doutor da lei, para um mestre aí da lei, ele fica se batendo. E quando fala, se atrapassando. Quando fala, é uma palavra sem direção, sem o Espírito de Deus. Para você saber que a Bíblia não é qualquer livro. Então os fariseus, eles blasfemavam, eles arrazoavam nos seus corações. Eles proferiam palavras das quais Jesus sabia que eles estavam se contaminando. A gente se purifica como está escrito nos Salmos. Como Jó se purificará? Guardando a tua palavra. A Bíblia nos purifica, nos ausenta do pecado e nos prepara para se encontrar com Cristo. Ao mesmo tempo que também podemos se purificar, podemos também se contaminar. É por isso que eu já disse em outras reflexões, porque é a palavra que revela. Está escrito na palavra. Toda vez que a gente se encontra, seja com cristão ou não cristão, devemos ter temor diante de Deus, porque certas conversas vai contaminar a tua fé, a tua vida espiritual. Tu vai perder virtude e segurança e certeza no reino de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa se contamina, se afasta de Jesus. Que Jesus é santo. Se Jesus não fosse santo, ele não queria que a gente deixasse o pecado, e orasse, jejuasse, purificasse. Porque ele é santo. Deus não dá as coisas dele santas a cães. A palavra de Deus diz, não dê as coisas santas aos cães. Ele não dá não, ele dá a quem tem compromisso com ele. Por isso que não é todos que têm as mesmas experiências, as mesmas dávidas ou presente de Deus, porque isto é um mistério. Quer descobrir o mistério? Entra na presença de Deus, ele vai te revelar. Porque Nicodemos era um chefe dos sacerdotes, era o sumo dos sacerdotes, era o cabeça. Quando se encontrou com Jesus, levou uma taca daquela, passou um vexame daquele. Entendendo as coisas espiritual, natural, ficou todo perdido. Quantas pessoas têm desse jeito? Há muitas pessoas desse jeito, pegados somente aos seus desejos, aos seus pensamentos. Mas buscamos Jesus, descemos na presença dele, porque ele quer fazer uma obra na minha e na tua vida a cada dia. Deus quer nos dar algo, cada dia diferente. Em nome de Jesus. Eu agradeço.